alto, né? Então, vê, pessoal, nessa aula de hoje estamos retomando aí as ideias principais relacionadas com ligações químicas. E já estamos comentando sobre ligação iônica, compostos iônicos, retículos cristalinos, fórmula unitária, e no tocante à questão das propriedades, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição nos compostos iônicos, que são elevados, né? Tanto o ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, quanto o de ebulição, que é do líquido para o vapor, né? Para o gasoso, são valores de temperatura que elevados. Ok, vamos lá, continuando. Em termos de eletrólitos, pessoal, fechando lacunas aí, ó. Tanto eu pergunto uma coisa básica, quanto de repente eu dou uma aprofundadazinha. Olá, em termos de eletrólitos, como é que eu me refiro aos compostos iônicos? O que é que eu posso falar deles em relação a eletrólitos? E aí? Ô, professor, qual é a diferença de íons e ânions? Vamos lá, Daniel. Íon, boa pergunta. Sabe por que é uma boa pergunta? Porque é uma pergunta básica. E essas perguntas básicas são as mais importantes para o Enem. Porque às vezes o aluno pensa que sabe e não sabe. Aí fica interpretando as coisas erradas. Boa pergunta, Daniel. Olha lá. Íon é todo átomo que de repente tem um desequilíbrio entre prótons e elétrons. Esse desequilíbrio, isso é o íon. Esse desequilíbrio foi pelo fato dele ter perdido elétrons ou ganhado elétrons. Então, eu tenho o íon como sendo aquele átomo que está desequilibrado, o número de prótons e o número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas é diferente do número de cargas negativas. Ok. Aí eu tenho íons. Eu tenho dois tipos de íons. Eu posso ter o íon positivo ou o íon negativo, não é? Nesse sentido aí. Por quê? Por que eu estou falando assim? Porque se o átomo ele está positivo, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Ele perdeu elétrons. Logo, ele é o cátion. Aí veio o que você perguntou, o ânion. O ânion é aquele que tem uma quantidade maior de elétrons do que de prótons. Então, o que é que aconteceu? Ele ganhou elétrons, não é? Ele ganhou, estava tudo igual no começo, era um átomo neutro, aí ele ganhou elétrons. Ficou o quê? Com carga negativa e passa a ser chamado de íon ânion. É porque normalmente a gente não fala assim, né, Daniel? A gente não fala íon ânion. A gente ou fala cátion ou fala ânion. Mas é um íon cátion, o íon positivo, ou íon ânion, que é o íon negativo. Deu para entender, Daniel? Ok. Daniel, tá treinando o xadrez? Tô sim, tô sim. Muito bem. Logo, logo a gente tem uma partida aí, viu? Depois você joga com meu filho também. Ok, pessoal, vê lá. Então, agora em relação a covalente, ligação covalente, o que é que caracteriza? O compartilhamento de elétrons. Porque ambos querem Ganhar elétrons. Perfeito. Ambos querem ganhar. Em termos de tabela periódica, onde é que se encontram esses átomos que querem ganhar? Onde é que eles se encontram? Na esquerda da tabela periódica ou à direita da tabela periódica? Os que querem ganhar. Ou no meio da tabela periódica? São os mais eletronegativos, né? São. E eles estão aonde? É à direita, né? À direita da tabela periódica, principalmente à direita superior, não é? Que é onde, como Daniel disse, estão os elementos mais eletronegativos. Perfeito, joia. Agora, cuidado, os gases nobres,
os gases nobres, a família 18, ela já é estável. Sendo estável, ela não quer ganhar elétrons, né? Nem vai perder elétrons. Pode até fazer ligações, mas é em situações muito extremas, muito extremas. De maneira geral, os gases nobres não fazem. Por quê? Porque eles já são estáveis, ok? Aí, pessoal, existe o compartilhamento de elétrons na ligação covalente. Tudo bem. Aí existem dois tipos de ligações covalentes. Quem lembra os dois tipos, o nome dos dois tipos de ligação covalente? Vamos lá, pessoal. E aí? Quais são os dois tipos de ligações covalentes? E aí? Ligação simples, ligação dupla. Não é bem isso. Vamos lá. Existe a simples, covalente simples, um tracinho só, a dupla, dois tracinhos, indicando que está tendo dois pares de elétrons compartilhados. Existe a ligação tripla, indicando que há três pares de elétrons compartilhados. Agora, a pergunta, talvez a pergunta tenha sido muito genérica. Olha, vou ser sincero, eu vi no livro. É apolar e apolar? Apolar e polar é uma forma de classificação, tá certo? Polar, quando tem diferença de eletronegatividade. Apolar, quando não há diferença de eletronegatividade entre os átomos. Tá? Está certo. Agora, vou especificar aqui a pergunta. Pessoal, ligação covalente dativa ou coordenada, o que é que ela diferencia lá da ligação covalente simples? Eu tenho a ligação covalente simples e tenho a ligação covalente coordenada, também chamada de dativa. Como é que eu faço para diferenciar esses dois tipos de ligações covalentes? Quem lembra? Vamos lá. Pessoal, isso é um direcionamento. Do mesmo jeito que nós tivemos isso na aula da semana passada, sobre estequiometria, estamos tendo isso em relação a ligações químicas. São os dois principais conteúdos aí desse volume 2. Né? Ligação covalente simples. Eu tenho lá um par de elétrons sendo compartilhados. E veio, olha lá a diferença, veio um elétron de cada átomo da ligação. Veio um elétron de cada átomo. Já no caso da ligação covalente dativa, também chamada de coordenada, os dois elétrons que formam o par que está sendo compartilhado, eles vêm de um átomo só. Um átomo só que já estava o quê? Já estava estável. Então, vamos ver se o pessoal entendeu o que é que eu estou falando aqui. Porque isso aí, quando ele não entende isso aí, e olha para alguma coisa referente, ele diz, não entendi, foi nada disso aqui. Calma lá. Ligação. Olha, Kel dando risada ali, ó. Ô, Kel, eu estou com saudade de vocês todos, viu? É muito bom as aulas presenciais, pessoal. É muito bom a gente estar junto. Mas vamos lá, né? É o que a gente tem para o momento, são as aulas remotas. Né? Vê lá. Em relação à ligação covalente simples, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado, ou seja, um par que serve para os dois. Porém, os dois elétrons que formam o par, ele veio um de cada átomo, da ligação. Como, por exemplo, no caso da molécula de água. Vocês lembram da estrutura aí da molécula de água, né? Lógico, acho que é uma das mais faladas, né? Deixa eu fazer aqui. Pessoal, bem rapidinho, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá, hidrogênio. Dá para ver aí, pessoal? Alguém me fala? Dá para ver, sim. Dá sim. Dá, né? Ok. Olha lá. Eu tenho aqui a ligação covalente simples.
um par de elétrons compartilhados entra na contagem dos dois átomos. E o par é formado por elétrons que vieram de ambos os átomos. Olha lá, esse elétron veio do oxigênio. Esse outro elétron aqui veio do hidrogênio. Não é? Ó? Agora, tranquilo. E na contagem serve para os dois. Hidrogênio é uma exceção à regra do octeto. A regra que diz que para ficar estável tem que ter 8 elétrons na última camada. Hidrogênio fica estável com 2. Olha ele lá, ó. 1, 2. Olha o outro. 1, 2. E no caso do oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vê a diferença, ó. Vê a diferença nesse caso aqui, ó. Vamos pegar aqui o dióxido de enxofre. Eu vou colocar mais para cá para vocês poderem ver melhor aqui. Não vou apagar aquele, não. SO2. Essa substância, o SO2. Olha lá, como é que eu vou construir as ligações dessa substância, do dióxido de enxofre? Como é que eu vou construir? Ó, preste atenção. Enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, da mesma família 16, vai ter 6 também. 1, 2, deixa eu separar aqui. Vamos colocar o outro oxigênio. Se eu colocar aqui, dá para ver? Dá. Como é que eu vou fazer a estabilidade aí, as ligações? Deixa eu sair aqui que fica melhor. Olha lá, como é que eu vou fazer? Ora, vou fazer aqui, olha, um par. Vou botar aqui assim, pessoal. Vou fazer aqui, ó, um par. Vou fazer o outro par. Ok. Esse oxigênio está com quantos agora? Estava com 6, fez 2 compartilhamentos, ficou com 8. Esse outro enxofre estava com 6, fez 2 compartilhamentos, ficou também com 8. Ora, mas a substância é o dióxido de enxofre, lá em cima, o dióxido de enxofre. Como é que eu vou juntar esse outro oxigênio sabendo que já está tudo estável aqui? Aí, olha o que é que vai acontecer. Um par lá do enxofre, ele já está estável. E mesmo estável, ele ainda tem, ó, par disponível para poder fazer um compartilhamento. Aí veja que é diferente, ó. Essa ligação aqui, a ligação covalente simples, o simples aqui não é um tracinho ou 2 tracinhos da dupla, não. É o fato de simples por quê? Porque você tem, ó, o par de elétrons, veio um elétron de cada átomo. Um elétron de cada átomo. Já na covalente dativa, os 2 elétrons que formam o par vieram de quem? Foram disponibilizados por um único átomo. Um único átomo que já estava o quê? Estável. Deu para entender a diferença, Daniel? E aí, pessoal? Deu para entender? Deu? Deu tranquilo? Pronto. Professor, no caso, esse compartilhamento segundo só vai direcionado ao oxigênio, né? Isso. Porque o par já é do próprio enxofre. É como se dissesse assim, Kel, ó, preste atenção. É como se dissesse assim, eu já estou estável. O enxofre está dizendo, eu já estou estável, porque eu fiz essas duas aqui, ó. Mas mesmo assim eu estou disponível a ajudar alguém que queira. Eu tenho pares disponíveis aqui, ó. Aí ele compartilha, ele sozinho disponibiliza um par. Na outra ligação, cada átomo disponibilizava um elétron, tá vendo, ó? Olha a diferença aí. Cada átomo disponibilizava um, ó. Esse elétron aqui é do enxofre, esse outro, formando o par, é do oxigênio. Mas quando o átomo já está estável, e mesmo assim ele ainda tem pares de elétrons disponíveis, ele pode disponibilizar ele sozinho, o par. Aqui, ó. Aí é representado por essa setinha, tá vendo, ó? Para poder diferenciar. Ô, professor, Pois não, Gel?
Aí quando ele doa os elétrons, aí ele fica instável de novo, é? Não, ele não doa. Lembra que é um compartilhamento? Compartilhamento é de uso comum. Ele não doou, ele apenas disponibilizou para compartilhar com o outro. Mas ele não doou. Se ele tivesse doado, aí eu concordo com o que você perguntou. Se ele tivesse doado, se desfeito deles, aí ele teria ficado instável. Mas ele está compartilhando. É de uso comum. Deu para entender? Deu. Aí só vai servir para soltar oxigênio, né? É, porque já é do enxofre. Entendi. O enxofre vai estar disponibilizando para compartilhar, ele não vai se beneficiar disso, porque os elétrons já são dele. Agora, quem vai se beneficiar, olha quem é: o oxigênio, que vai estar compartilhando. Não vai receber definitivamente. Vai estar o quê? Compartilhando. Não é? Então, você tem a estabilidade sendo alcançada para todos. Certo? Deu para entender aí, pessoal? Isso é importante, porque, olha, vê essa substância aqui. Tá lá. Opa, deixa eu apagar as outras. O que é que eu posso dizer dessa substância? Quem é essa? Óxido de carbono. Que eu gosto de dar umas risadas. Mas isso é bom, Kel. Essa substância é qual, Daniel? Óxido de carbono, eu acho. Monóxido de carbono. Por que mono? Porque só tem um, né? Ó, monóxido, porque só vai ter um. Agora, como é que eu vou... Por que é que eu botei essa substância ali? Como é que eu vou justificar a estabilidade dela, a ligação dela? Olha lá, ó. Carbono tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons. Esse lápis está melhor. Na última camada, né? Ó, 4 elétrons na última camada. O oxigênio. Oxigênio, família dos calcogênios, tem família 16, vai ter 6 elétrons. Pessoal, eu fico repetindo que é para fixar, viu? Eu sei que vocês sabem, eu acabei de falar, mas é da fixação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tá lá. Como justificar a regra do octeto na formação do monóxido de carbono? Detalhe, ele é perigosíssimo para nós, né? Se você estiver inalando, primeiro que não dá para sentir, ele é inodoro. Se você estiver inalando, quando ele se liga com as hemoglobinas lá do nosso sangue, ó, já era as hemoglobinas. Já era. Se você estiver num ambiente com muito monóxido de carbono, você nem vai notar e vai terminar, nem vai notar que esse ambiente está impróprio para a respiração e, de repente, você corre o risco de morrer, né, por falta de oxigênio nos tecidos. Professor, Oi? onde é que o monóxido de carbono é mais encontrado assim nas regiões? O monóxido de carbono ele é encontrado em locais onde está ocorrendo queima com baixa quantidade de oxigênio no ar. Num local onde, por exemplo, em ambientes de incêndio de uma residência, num local fechado, no início, quando tem oxigênio à vontade, forma-se o quê? CO2. Aqui, ó. 2. Quando tem oxigênio à vontade. Aquele ali é normal. Até nossas células produzem. Não tem problema, não. A gente sabe lidar com ele. Agora, quando começa o ambiente fechado, com queima, quando começa a diminuir os níveis de oxigênio no ar, a queima ainda continua, aí, em vez de sair CO2, vai sair o quê? Vai sair monóxido de carbono. Consequentemente, o que é que vai ocorrer? Esse monóxido, se inalado, ele vai ocasionar a morte por asfixia mesmo. Primeiro, o indivíduo vai até perder a consciência por falta da oxigenação, né?
lentamente, ele vai perdendo a oxigenação, perde a consciência, porque falta oxigênio no tecido nervoso, e mais adiante, se ele não sair dali, se não for retirado dali, ele pode morrer. Olha lá, fiz 2 ligações covalentes simples. Olha lá, ó. 2 ligações covalentes simples. O par de elétrons veio um de cada átomo. Ok, mas está todo mundo estável? Está todo mundo estável? Olha a pergunta. Não. O oxigênio está estável? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está estável, mas o carbono não. Mas observe que o oxigênio, aquele que está estável, ele tem par de elétrons disponível, ó. Tem par aqui disponível. Aí ele vai fazer o quê, ó? Vai disponibilizar isso. Ou seja, esse par que está vindo unicamente do oxigênio vai contar. Pessoal, coloquem os nomes no chat, né? Já está com 2 minutos faltando. Coloquem o nome aí de vocês, por favor. Mas observe que agora, com o compartilhamento aqui, ó, esse par que está vindo unicamente do oxigênio servirá tanto para o oxigênio quanto para o carbono. Aí, olha a contagem. Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com aquele par que está sendo disponibilizado pela ligação covalente coordenada, aí fica tudo com 8. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, por conta desse par que está chegando. Ok, pessoal? Lembrando aí, né? Está no finalzinho aqui da aula. Lembrando sobre as Olimpíadas. Né? Eu falei no comecinho, né? Do 6º ao 9º ano. É interessantíssimo você participar desses eventos. Participem, né? Porque você vai entrando cada vez mais naquele clima, né? De competitividade também, não só do aprendizado, que é importante, sim, mas para resultados, querendo ou não, existe uma competitividade. E isso é importante para o aluno ir se engajando nessas situações. Porque quando chega lá no Enem, nos vestibulares, é o quê? É uma grande concorrência. Vai ter vaga para todo mundo? Não. Então tem vaga para aqueles, né, que conseguiram administrar melhor o seu tempo, conseguiram administrar melhor os momentos de estudo, né, conseguiram se adequar melhor às exigências da prova. E tudo isso é uma cultura de competitividade. As Olimpíadas, elas também trabalham isso. Lógico, né, que existem muitas outras vantagens, digamos assim, de um evento como esse. Mas eu estou aqui destacando a questão que vocês precisam muito nesse ensino médio, que é voltado para resultados. Acostumar-se a buscar seus próprios resultados. Participem lá das Olimpíadas, tá? Participem. As provas não serão todas num dia só, não vai ser cansativo, né? Vai ter biologia num dia, vai ter química em outro, física em outro dia. Né? Participem, pessoal. Ok. Ô, professor, Oi, Daniel. a dúvida que eu tenho é de acordo com o que a gente está estudando? É de acordo. Cada prova é de acordo com o nível lá do aluno, com o ano do aluno. Tá certo? Ô, professor, essa Olimpíada é a Olimpíada do